Oi, pessoal! Meu nome é Giovana. Meu nome é Letícia. E hoje nós vamos apresentar o projeto de campo minado, que foi desenvolvido em linguagem C. Nós vamos explorar o código passo a passo e entender suas principais funções e como ela foi estruturada para funcionar como o jogo que conhecemos. Começando com a inclusão das bibliotecas. A primeira permite que usemos funções de entrada e saída, como print e scanf. A segunda é essencial para as funções como range e system, que veremos mais pra frente no código. A terceira inicializa o gerador de números aleatórios, garantindo que as minas sejam distribuídas de forma imprevisível. E por fim, a última biblioteca, ajudando no suporte a caracteres especiais e configurações do nosso idioma. Depois, nós definimos algumas constantes para melhorar a legibilidade do código, como o primeiro, que é o define mina-1, que representa uma célula que contém uma mina oculta no tabuleiro. A segunda é a define revelada-2, que representa o estado de uma célula que já foi revelada pelo jogador. A terceira é a define marcada-3, que indica que o jogador marcou uma célula com uma bandeira, presumindo que ali tem uma bandeira. E a quarta é a define max20, que define o tamanho máximo permitido para o tabuleiro, ou seja, no máximo 20 por 20 células. Então temos a declaração de variáveis globais como linhas, colunas e minas, que são definidas pelo jogador. Depois, a declaração da variável tabuleiro, que representa o estado real do tabuleiro, com informações como minas e números indicando a quantidade de minas adjacentes. Depois, temos a declaração da variável visualização, que armazena o estado visível do tabuleiro para o jogador, com 0 sendo uma célula não revelada, revelada como uma célula que o jogador revelou, marcada como uma célula marcada pelo jogador como possível mina. E por último, a variável modo marcar, que inicializa com 0. Ela controla o modo de interação do jogador. 0 está no modo revelar e 1 está no modo marcar. Essa variável é alterada quando o jogador digita um comando especial, a letra B, para entrar no modo de marcação. A primeira função do código é a limpar tela. Essa função limpa o terminal, tornando a interface do jogo mais organizada e clara para o jogador. A cada mudança importante no estado do jogo, a tela é atualizada. Foi utilizado o System Clear, que executa o comando clear no sistema operacional. Esse comando limpa o terminal em sistemas Linux e Unix-like. Se o jogo for executado em Windows, ele tem que rodar pelo System CLS. Depois, a função imprimir regras. Essa função exibe as regras e as instruções do jogo, além de dar uma introdução visualmente estilizada usando cores. A função é chamada no início do programa, para ajudar o jogador a entender como o jogo funciona. A função é um void, ou seja, não retorna nenhum valor e não recebe parâmetros. Ela fornece ao jogador informações sobre o objetivo do jogo e explica como interagir com o tabuleiro. Ao longo do jogo, diversas funções utilizam cores para exibir texto no terminal, aproveitando a sequência de controle ANSI. A terceira função é a inicializar tabuleiro, que tem como objetivo inicial o estado do tabuleiro do jogo, no caso, o campo minado. Ela configura tanto a matriz do tabuleiro real, quanto a matriz de visualização. A matriz tabuleiro é inicializada com o valor de 0 para todas as células, e o valor de 0 indica que a célula não contém uma mina e que inicialmente não há adjacentes. A matriz visualização também é configurada como 0, o que significa que todas as células estão inicialmente ocultas e o jogador ainda não interagiu com elas. A variável minas colocadas, ela é usada para contar quantas minas foram posicionadas. O objetivo da função é distribuir as minas aleatoriamente no tabuleiro. A quantidade de minas a ser colocada é determinada pela variável minas. Para garantir que exatamente o número especificado de minas seja colocado, a função utiliza um loop while. E dentro desse loop são geradas coordenadas aleatórias para as linhas e colunas, com os valores sendo limitados pelos tamanhos do tabuleiro, usando o range % linhas para as linhas e range % colunas para as colunas. E isso garante que as coordenadas geradas sejam sempre dentro dos limites do tabuleiro. Antes de colocar uma mina, o código verifica se a célula já contém uma mina, e caso a célula já tenha uma mina, ele escolhe outra célula aleatoriamente, utilizando o tabuleiro, linha, coluna, diferente de mina. E isso garante que não haja minas sobrepostas. Se a célula estiver vazia, a mina é colocada e a variável minas colocadas é incrementada. Após colocar uma mina, o código precisa atualizar as células ao redor da mina para indicar quantas minas estão adjacentes a elas. Um loop aninhado percorre as 8 células vizinhas.
e incrementa o valor de cada célula adjacente que não contém uma mina, utilizando o tabuleiro I, J diferente de mina. O valor de cada célula adjacente vai indicar o número de minas que estão ao redor dela. Esse processo garante que o número correto de minas adjacentes seja mostrado para o jogador nas células que não contêm minas. Na sequência, temos a função imprimir tabuleiro, que recebe um argumento revelar tudo para determinar se o tabuleiro deve ser exibido com todas as informações reveladas, quando o argumento é 1, ou ocultas, quando o argumento é 0. Algumas das linhas nessa parte do código imprimem linhas, traços e espaços no terminal. São úteis para separar e centralizar conteúdos, tornando a experiência do usuário mais agradável. O primeiro laço imprime os números da coluna no topo do tabuleiro. Ele percorre todas as colunas e imprime os números de 1 até o total de colunas. O segundo laço imprime uma linha horizontal de traços para cada coluna, utilizando a cor cinza para estilizar os traços. O terceiro laço percorre todas as linhas do tabuleiro, imprimindo o número da linha à esquerda. O quarto laço, encadeado ao terceiro, percorre cada coluna dentro da linha atual. Se o argumento revelar tudo for verdadeiro, o tabuleiro será exibido com todos os dados revelados, as minas e os números de minas adjacentes. Se a célula contém uma mina e foi marcada pelo jogador, é impresso um X vermelho. Se a célula foi marcada pelo jogador, mas não contém uma mina, imprime um ponto de interrogação azul. Se a célula contém uma mina, é impresso um X vermelho. Se a célula não contém uma mina, exibe o número de minas adjacentes, ou seja, o número de minas ao redor da célula. Agora, se o argumento revelar tudo for falso, o tabuleiro deve ocultar informações não reveladas e apenas mostrar marcas de bandeira ou células reveladas. Se a célula for marcada pelo jogador, imprime um ícone de bandeira. Se a célula for revelada e for uma mina, imprime um X vermelho. Caso contrário, imprime o número de minas adjacentes. Se a célula não foi marcada nem revelada, imprime um ponto de interrogação cinza, indicando que a célula está oculta. A função revelar abre uma célula no tabuleiro, lidando com a lógica de abrir espaços vazios. Se a célula contiver uma mina, indica o fim do jogo. A visualização linha-coluna igual a revelada marca a célula como revelada no array visualização. O tabuleiro linha-coluna igual a mina verifica se a célula contém uma mina e retorna -1, indicando que o jogador perdeu. Caso a célula seja um espaço vazio, ele percorre todas as células adjacentes. Ele chama recursivamente revelar para cada célula adjacente, propagando a abertura dos espaços vazios. Retorna 0 se a célula revelada não for uma mina. A lógica recursiva é fundamental para o comportamento clássico do campo minado, onde abrir uma célula vazia revela automaticamente outras áreas. Por fim, a função checar vitória. Verifica se o jogador venceu o jogo. A vitória ocorre quando todas as células sem minas foram reveladas. Para cada coluna, se a célula não contém uma mina e não foi revelada, a função retorna 0, indicando que o jogo ainda não terminou. Se todas as células sem minas foram reveladas, retorna 1, sinalizando a vitória. A lógica garante que a vitória depende exclusivamente da revelação correta das células sem minas, ignorando bandeiras marcadas erroneamente. A função main é o loop principal e é o coração do jogo, permitindo a interação contínua do jogador e gerenciando o modo de marcação ou revelação, a entrada do jogador, a vitória ou a derrota. Analisando linha por linha, começamos com as configurações iniciais. A primeira, o setLocate, configura a localidade para o português brasileiro. O sRange inicializa o gerador de números aleatórios com a semente do tempo atual, garantindo que os números gerados sejam diferentes a cada execução. Exibindo as regras do jogo, a função imprimir regras chama a função que imprime as regras do jogo. O printf, pressione Enter para continuar, junto com o getChar, exibe uma mensagem solicitando que o usuário pressione Enter para continuar e aguarde essa ação. O limpar tela limpa o terminal ou console para preparar para a próxima etapa. Entradas do tamanho do tabuleiro e número de minas. O scanf solicita ao usuário que digite o número de linhas do tabuleiro e armazena na variável linhas. Na linha colunas recebe linhas, define o número de colunas igual ao número de linhas, criando um tabuleiro quadrado. O segundo scanf solicita ao usuário o número de minas que devem ser colocados no tabuleiro e armazena o valor em minas. Inicializando o tabuleiro, a função inicializar tabuleiro chama a função que inicializa o tabuleiro, coloca as minas aleatoriamente e calcula os números de minas ao redor. Variáveis para controle do loop principal.
As variáveis linha, coluna e resultado são variáveis que armazenam as coordenadas fornecidas pelo usuário para revelar ou marcar uma célula. A variável resultado é uma variável que armazena o resultado da função revelar, que indica se o jogo acabou ou se a célula foi revelada com sucesso. Já a variável comando armazena o comando digitado pelo usuário, por exemplo, B para marcar uma mina. O loop principal do jogo utiliza o while, que é o loop infinito que continuará até que o jogo termine, seja por vitória ou derrota. Exibição do modo e tabuleiro. A função modo marcar imprime qual modo está ativo, marcar ou revelar, com cores diferentes dependendo do modo. A função imprimir tabuleiro chama a função para exibir o estado atual do tabuleiro. O parâmetro 0 indica que não deve revelar todas as células, apenas as visíveis ao jogador. A solicitação de comando do jogador utiliza o scanf, %c e chama o e-comando. E ele solicita ao usuário um comando, sendo B para marcar uma mina, e o espaço antes de %c, que garante que qualquer caractere de nova linha deixando pelo scanf anterior seja ignorado. Processamento do comando. Se o comando for B, ativa o modo de marcação. Se o comando não for B, o código volta ao caractere de comando para o fluxo de entrada e lê as coordenadas da célula onde o jogador quer agir, revelar ou marcar. Caso as coordenadas sejam inválidas, uma mensagem de erro é exibida e o loop recomeça. O decremento das variáveis linha e coluna ajusta para o índice correto. Ações de marcar e revelar. Se o jogador estiver no modo de marcar, ele verifica se a célula já foi revelada. Caso contrário, ele marca a célula como marcada e desativa o modo de marcação. Se o jogador estiver no modo revelar, ele chama a função revelar. Se o resultado for -1, o jogo termina com derrota e exibe o tabuleiro final. Se o jogador revelar todas as células sem minas, chama checar vitória, para verificar a vitória e encerra o jogo.